Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. O sistema é bruto, o processo é lento. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Tentam nos cegar nas telas e nas bancas. Com papo de patrão não vi a gente lá. Meu povo precisa ter a voz ativa. Golpe é fogo na favela, não vou apoiar. Mulher no fronte, aqui tem voz de monte. E menos que isso eu não vou acatar. Avisa o gueto, despertar que é golpe. Ninguém vai impedir o meu jeito de amar. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Eu não abro mão do que sonhamos juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar. Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. Seja mano, mina, mona, todo mundo é belo. E nesse arco-íris todos têm lugar. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Golpe é ditadura, eu digo nunca mais. A vontade das urnas prevalecerá, pois quem distorce os fatos em telejornais quer inflamar o ódio pro gueto sangrar. O machismo mata, a imprensa mente, mas a internet é nosso canal. Somos a guerrilha na nova trincheira, a nação guerreira do bem contra o mal. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. A democracia é nossa bandeira. Golpe é uma história que já sei de cor. Todos nós queremos um país mais justo. Todos nós queremos um país melhor. Não queremos menos do que já tivemos. Nós queremos muito, muito, muito mais. Toda liberdade, amor, paz e respeito. E ninguém por isso vai andar pra trás. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Não, não, golpe não. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa voz na rua vem para lutar. Olá, boa noite a todos e todas. Estou aqui para o lançamento do livro Autoritarismo Líquido, o Golpe no Brasil, organizado pelo deputado Pedro Ukzai, e que tem a participação de muita gente boa que vai estar aqui. Alguns deles, né, vão estar aqui nessa live. Tem textos do deputado Pedro Ukzai, do professor Paludo, do Pedro Serrano, e tem depoimentos da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, do Adi Damus, do ex-senador Alberto Requião,
do ex-ministro Eugênio Aragão, dois ex-presidentes da OAB, Marcelo Lavenere e também o César Brito. Enfim, um livro que remonta a história do golpe desde, na verdade, as manifestações de 2013, né? Eu vi que o marco do livro são as manifestações de junho de 2013, e esse é um dia curioso, né, para a gente estar lançando esse livro, porque saiu a decisão aí do ministro Gilmar Mendes estendendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a todos os processos que condenaram o ex-presidente Lula, né, que acaba de ficar totalmente livre para disputar a eleição de 2022. Essa, aliás, foi uma das etapas desse golpe, a prisão, a condenação e a prisão do ex-presidente Lula. E a gente vai começar aqui essa live dando a voz ao deputado Pedro Kizai, que é justamente o organizador do livro. Eu vou ler aqui um pouco do perfil do professor e deputado federal Pedro Kizai. Ele é professor universitário há mais de 30 anos, tem 14 livros publicados, foi seminarista, estudou filosofia, teologia, ciências sociais e é mestre em História pela PUC de São Paulo. Foi pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação na Universidade do Oeste de Santa Catarina e atualmente é professor licenciado da Universidade Pública Comunitária de Chapecó, UNO-Chapecó. Foi deputado estadual em Santa Catarina por 3 oportunidades, vice-prefeito e prefeito de Chapecó. Está no 3º mandato no Parlamento Federal. Foi membro da mesa diretora e integra a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O perfil intelectual sempre o acompanhou, e esse é o seu 14º livro como autor ou organizador. Grande parte dessas obras tratando de temas ou experiências políticas que passam a ser registradas como contribuição teórica e prática para a sociedade. Só antes de passar a palavra para o deputado Pedro, só dizer para vocês que esse livro já está à venda, a versão dele em e-book, pela editora Capítulo 1 e está disponível para venda em todos os sites de e-commerce de livros, dentre eles Amazon, Toca Livros, Ball, Bookmate, Play, Google e Finac. Deputado, olha só a capa do livro, gente, mostra de novo aí a capa do livro Autoritarismo Líquido, Golpe no Brasil, organização do Pedro Kizai, que é justamente quem vai abrir aqui esse lançamento do livro. Boa noite, deputado. Boa noite, Sinara Menezes. Que bom vê-la aqui coordenando esse momento tão importante para o Brasil e para esse grupo que está aqui prestigiado de lideranças nacionais que partilharam a história, que partilharam também seus depoimentos, suas visões, suas concepções. Então, para mim, Sinara, é uma alegria. Para mim, é uma confraternização de amigos, companheiros, companheiras, que construímos juntos esta história. Em segundo lugar, é uma emoção enorme estar aqui junto com este grupo e esse coletivo, lançando o livro O Autoritarismo Líquido, e eu vou deixar para que o Pedro Serrano, na sua apresentação, fale um pouco do conceito também do autoritarismo líquido que nós discutíamos entre guerra híbrida, autoritarismo líquido, e nós provocamos com esse título também essa perspectiva para trabalhar o golpe no Brasil. E o que fizemos com este livro de mais de 500 e poucas páginas? Buscamos refletir as ruas, por isso na capa, a divisão na capa, que a sociedade brasileira se dividiu, e na polarização construiu o golpe. Nas ruas, a partir de 2013, que nasce a partir de um movimento de rua em São Paulo e desemboca no fortalecimento do golpe em 2016. A presença das ruas está refletida no livro. A presença do parlamento e da política está refletida no livro. Como a política se movimentou, como o poder
né, parlamentar e do executivo se movimentaram na véspera, no golpe e o pós-golpe. E como o judiciário se movimentou à época, quem sabe é emblemático nessa hermenêutica de pensar o que aconteceu ontem no Supremo, o que aconteceu hoje com o ministro, e o que aconteceu com as posturas do Supremo e do Judiciário, e de modo particular a Lava Jato, Sérgio Moro e os demais, como construíram essa relação e os instrumentos e o conteúdo e a base que desembocou no golpe parlamentar em 2016. E uma quarta dimensão é o olhar da opinião pública, refletida também pela imprensa brasileira, pelos meios de comunicação. Então, o livro é resultado desses olhares, e do olhar sobre esses atores, como o Requião viu o judiciário, ou o parlamento, ou a política, ou o meio de comunicação, como o Vadi Damu, como Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, como Pedro Serrano, como tantos, como Roberto Paludo, como Renato Simões, como a Margarida Salomão, como a Gleice Hoffmann, como tantos que partilharam e construíram juntos este livro. Por isso que é um livro, e concluo aqui, é um livro da memória histórica, e é um livro que nós deixamos grande parte das próprios depoimentos, pela riqueza dos depoimentos, vão se transformar numa fonte histórica. Como cada um que está aqui hoje partilhando o lançamento, refletiu à época o golpe, depois a prisão e o impedimento do Lula ser candidato a presidente da República é outro momento, é outra face, como diz o Pedro Serrano, do mesmo processo histórico. Não dá para entender o golpe contra a presidenta Dilma sem entender o golpe ao ex-presidente Lula. E é nessa dimensão e dialética que nós refletimos. Por isso é um livro atual, contemporâneo e, com certeza, coletivo de muitas mãos. Muito, muito obrigado a todos que partilharam seus depoimentos, partilharam suas visões, todos que ajudaram a escrever, consultar, entrevistar, todos que participaram coletivamente deste projeto. Autoritarismo líquido, o golpe no Brasil, é uma reflexão sobre os golpes presentes, para que não se reproduza no futuro e que a democracia e um projeto de nação onde todos sejam parte, seja o horizonte que o livro possa subsidiar e produzir um bom diálogo. Autoritarismo líquido, golpe no Brasil, faça uma leitura crítica, e fazendo uma leitura crítica, a gente vai acumulando conhecimento e experiência política e experiência histórica. Muito obrigado. Estou emocionado e agradecido a todos vocês que estão partilhando nesse momento este lançamento. Um grande abraço fraterno. Obrigada, deputado. Então, a gente vai ter agora algumas falas a seguir das pessoas que escreveram artigos para o livro, ou que deram depoimentos para o livro, e o primeiro que eu vou chamar é justamente o jurista Pedro Serrano, que faz a introdução ao livro, e ele é o autor desse termo que é utilizado no título, autoritarismo líquido, que eu queria que ele... Eu queria que ele explicasse para a gente o que quer dizer exatamente esse conceito. Eu agradeço muito a oportunidade, inclusive a oportunidade de ter feito o prefácio do livro, é uma honra para mim imensa, com gente, não apenas o deputado Pedro Kissai, que é uma pessoa extremamente qualificada, um grande líder político, mas todos os outros que contribuíram com o livro, só gente de primeiríssima linha, né? Primeiríssima qualidade. Então, uma honra imensa para mim poder estar aí no meio. Na realidade, esse termo é cunhado depois de um certo tempo de estudo. Eu começo a estudar o assunto em 2005, 2006, né? E o primeiro artigo científico que eu publico sobre o tema é em 2007, e aí vai indo. Tive muito estudo do caso do Mensalão, etc., e fui caminhando no sentido de estudar esse fenômeno na América Latina, fundamentalmente, não só no Brasil. O que houve, na realidade, é que, por uma série de razões que eu não posso me estender aqui, houve uma mudança na forma autoritária do século XX para o século XXI.
a meu ver. Nós saímos do modelo de governos de exceção como manifestação do estado de exceção, as ditaduras, o nazifascismo e os bonapartismos na classificação de Polantzas, né? Nós saímos desse modelo onde havia suspensão geral de direitos a título de combate do inimigo e instauração de um governo de exceção através de uma estrutura de dual state, de duplo Estado. O duplo Estado era o mecanismo pelos quais os autoritarismos do século XX mediavam com a ideia de democracia. Só para vocês terem uma ideia, o nazismo se instaurou e perdurou sem alterar a Constituição Democrática de Weimar. Aliás, se fundamentava no artigo 48 dessa Constituição. Ainda havia judiciário, havia legislativo. A ditadura militar brasileira também foi um golpe que a inicia, e não uma eleição democrática, como no caso do nazismo, mas também essa mesma estrutura de dual state, ou seja, um regime autoritário, violento, mas que convivia com o judiciário, com o legislativo. Essa foi a característica do autoritarismo no século e do totalitarismo no século XX. Isso se altera, a meu ver, e essa observação minha começou pela leitura de alguns autores que começaram já na década de 90 a perceber que essa nova forma de capitalismo no mundo trazia novas formas de Estado autoritário. Norberto Bobbio é um dos primeiros a escrever, nos seus últimos artigos, ele chama de novos despotismos, um grande jurista. Ferrajoli, outro grande jurista italiano, chama de poderes selvagens ou processo desconstituinte. Ronald Dworkin, que tem duas coisas interessantes, é talvez o maior pensador do direito do fim do século XX, começo do século XXI, reconhecido por todos, né? Ele tem dois elementos importantes. Ele é o sujeito que criou a palavra golpe para designar impeachments inconstitucionais, como o que houve com Dilma. Não é da juventude brasileira a criação, nem da esquerda, é desse grande jurista num artigo que ele escreve no começo da década de 90, na revista The New Yorker, chamada Kind of Coup, um tipo de golpe, onde ele, discutindo o impeachment de Clinton, o pedido de impeachment, ele tentava demonstrar como o impeachment pode ser usado como uma forma de golpear a Constituição e a democracia, a título de aplicar a Constituição. Só para vocês terem uma ideia, ele usava o exemplo da arma atômica. Né? O impeachment, numa democracia constitucional, deve ser que nem o uso da arma atômica numa guerra, algo excepcional, raríssimo, não pode ser banalizado. Mas a outra característica interessante dele, ele é um dos que observa essa crise na democracia, nas constituições, já na década de 90, e escreve um livro no começo dos anos 2000, chamado Democracy is Possible Here, onde ele chama de perda do common ground. George Agamben, outro importante filósofo político, vai chamar de estado de exceção. Mais ou menos nessa mesma linhagem, Marie Goupil, da Sciences Po, e Carpentier, da Sorbonne, utilizam também da expressão estado de exceção, embora com alguma crítica a Agamben. O professor da Universidade de Frankfurt, o nome agora é Gunther Frankenthal, utiliza a expressão técnica de exceção, que é muito interessante, aliás, o livro dele. Bem, assim, Boaventura Santos vai chamar de democracia de baixa intensidade, e aqui no Brasil hoje já existem vários trabalhos. Eu fui, por sorte, o primeiro a trazer o debate no campo do direito aqui no Brasil, e com uma narrativa própria, que eu procurei desenvolver em 3 pós-docs na Europa, em Portugal e na França, onde observo que esses governos de exceção não existem mais como tendência no século XXI, mas o autoritarismo não morreu. Ele se realiza não por governos de exceção, mas por medidas de exceção no interior da democracia. Medidas autoritárias, de suspensão de direitos, mas não da população em geral. Suspensão de direitos de algumas pessoas, alguns líderes, alguns grupos sociais, né, que são tratados como inimigos e não como cidadãos, que eventualmente até erraram, mas são tratados como inimigos de Estado da sociedade, tem uma aparência de cumprimento da lei, da Constituição e da democracia, mas um conteúdo material tirânico de persecução ao inimigo. No primeiro mundo, isso se manifesta com o inimigo como sendo a figura do estrangeiro, do terrorista, e as medidas de exceção são praticadas no interior de um regime jurídico de segurança nacional.
Assim, o Patriotic Act, as leis antiterrorismo na Europa, as prisões de Calais, etc. O estado de exceção na França. Aqui na América Latina, o que nós observamos, desde que se inicia marcadamente com a guerra às drogas, é a produção de uma técnica de exceção que é realizada no interior do direito penal comum e que o primeiro inimigo eleito historicamente foi a figura do traficante. E são produzidos processos penais de exceção como técnica, como medida de exceção própria para combater esses chamados traficantes, que no fundo é a juventude negra das periferias. É produzida uma forma de legislação no Brasil que eu chamo de hipernômica, não tenho tempo de explicar aqui. Mas no caso do tráfico, o sujeito que é preso por tráfico é quem tem que provar que é inocente, porque ele apenas porta a droga. O Estado não faz a prova que aquele porte de droga era destinado ao tráfico. E pior, a lei não fixa qual a quantidade de droga para o sujeito portar para diferenciar ainda quem é que é o usuário, quem é, flutua de acordo com a vontade do aplicador da lei. A norma é vertida, a norma penal é vertida numa linguagem de conceito indeterminado, o que possibilita a ruptura com a ideia de nullum crime sine praevia lege. Não há crime sem lei anterior que o preveja. Sobra para o aplicador da norma um profundo poder de enquadrar quem queira no crime. Porque como a norma penal é transvertida num conceito indeterminado, a toda hora novas condutas, novos tipos de conduta podem ser enquadrados como crime. Agora, o sujeito, quando praticou aquela conduta, não sabia que aquilo era crime. Eu não sabia que estava cometendo aquele crime. Não sabia que aquilo seria... Não tinha condições de saber que aquilo seria considerado crime pelo Estado. Exatamente por essa característica hipernômica. Essa técnica de processo penal de exceção tem várias características, eu não tenho tempo de dissertar aqui sobre elas, mas esse processo penal de exceção, ele nasce na guerra às drogas, se expande para os outros crimes comuns e migra para a política, no caso do mensalão, exatamente com as mesmas características. Hipernomia, standard probatório abaixo do que é considerado civilizado na relação entre Estado e pessoas, fatos fundados na ideia de suposição ao mero pensamento e não em concretudes, algo muito semelhante no caso, por exemplo, lendo o processo de Zé Disseu e do José Genuíno Mensalão, me veio muito à cabeça, em termos históricos, o pecado próprio que a Inquisição buscava, que era o do heresia. Heresia era um pecado em que não havia manifestação concreta da sua existência. Havia uma crença de quem acusava que aquele sujeito pensava de forma herética, embora declarasse de forma contrária. Né? E por alguma conduta não relacionada a um comportamento especial de heresia, ele era, vamos dizer, condenado. Então, Zé Disseu foi condenado por ocupar um cargo público, como se fosse isso um ato de corrupção. E assim vai a reação dos governos. E precisa se falar isso, viu, Pedro? A reação dos governos progressistas foi muito ruim, porque em vez de observar que estava ali em andamento um processo autoritário que precisava ser combatido, ele fortalece esse processo autoritário produzindo leis hipernômicas e uma verdadeira máquina de guerra para os órgãos de execução. E, ao mesmo tempo, pensa que é república, atribuir as funções de Ministério Público, polícia, às suas próprias carreiras. Ou seja, constitui um Estado autárquico, paralelo ao do governo, uma nova forma de dual state, onde você tem um governo democrático eleito e um governo técnico autoritário praticando medidas autoritárias, medidas de exceção. Então, essas duas medidas, produzir legislação hipernômica penal e fortalecer um Estado autárquico que se confundiu com república, leva a piorar a situação, e nós temos a Lava Jato como produto disso. A Lava Jato é o momento em que você, primeiro, cria o clima social, o circuito afetivo, política afeta, na sua razão, você cria o circuito afetivo para o impeachment inconstitucional de Dilma, para o golpe contra Dilma, outro tipo de medida de exceção. Não tenho tempo de me alongar aqui o porquê, tem que parecer a ela naquele momento. E segundo, promove uma caça a Lula, persecução através de processos fraudulentos. Né? É muito interessante a mecânica. A Lava Jato realmente investigou muitos casos de corrupção.
Mas o que ela faz? Ela vai buscar legitimidade nos casos realmente apurados de corrupção para realizar fraudes. Vejam que quando a decisão que hoje foi dada em favor de Lula começou a ser criticada por membros da Lava Jato ou aliados a eles, o fundamento dado para criticar a decisão em favor de Lula eram os outros processos. Ah, teve corrupção em tal caso, teve... O que tem a ver isso com o caso de Lula? Quer dizer, como é que isso rompe com um princípio basilar da vida civilizada? Eu sou acusado num processo daquela conduta. Não pode se me atribuir conduta de terceiros, né? Mas é isso que ocorre. Então, há uma busca de legitimidade em casos reais de combate à corrupção para realizar o caso fraudulento, a medida de exceção, o processo penal de exceção. Uma aparência de cumprimento das leis, mas um conteúdo tirânico, político, de persecução inimigo e não de tratamento com o réu, o cidadão que eventualmente errou. Então, isso é importante observar. Lula não foi retirado de Lula apenas a cidadania formal de Lula. Foi retirada a condição humana dele, que no plano jurídico e político se observa pelo cumprimento de direitos. Um ser humano no sentido jurídico não é o conceito biológico. Significa que eu tenho direito a uma proteção jurídica e política mínima pelo fato de ser dotado dessa condição. O artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que todos têm direito a um julgamento por um juiz imparcial e um julgamento justo. Lula não teve direito a esse direito humano. Ou seja, foi retirado dele a cidadania formal, a possibilidade de se candidatar, que essa era a meta fundamental, mas para isso foi retirada a condição humana de Lula. Hoje, Lula foi reumanizado ante o sistema de justiça. Voltou a ser tratado como um ser humano ante o Estado e o sistema de justiça brasileiro. Isso é uma imensa conquista para a Constituição e para a democracia aqui no país. Mas, de qualquer forma, o que houve naquele período foi isso. E a terceira grande tarefa que cumpre a Lava Jato é criar aquele movimento que vinha desde os anos 90 na sociedade, da formação de um populismo de extrema-direita, que reivindicava um Estado de segurança, um Estado securitário, não um Estado de direito, transita para a política e ganha consistência de ação política com a criação do bolsonarismo pela Lava Jato. Não tenho também tempo de me estender aqui. E se constitui no país, com isso, um novo bloco de poder, inclusive um dos agentes da Lava Jato são premiados com um ministério. E esse bloco de poder, hoje, ele está em crise, as frações desse bloco de poder, o conceito clássico de crise em Marx, estão em conflito, e com isso a gente tem esse fenômeno que está aí, que certamente o conflito entre eles nos ajudou a restabelecer a condição humana de Lula. Uma série de fatores foram favoráveis a que a gente conseguisse vencer com a nossa narrativa, em favor da Constituição e dos direitos, que se trata disso, né? E o fato do Bolsonaro estar fazendo esse governo trágico, os meninos que fizeram o hackeamento, que até hoje eu não tenho claro se aquilo é crime ou legítima defesa de direito de terceiro, né? Ou seja, nós temos aí hoje esse quadro que nós temos, que é um quadro hoje, nesse dia de hoje, de vitória, né? Agora, nós não podemos esquecer, se essa narrativa tem algo de correto, significa que nós temos uma nova forma de autoritarismo. Ela não vai acabar com esse caso. A Argentina, a esquerda ganhou de novo a eleição e Cristina continua sendo perseguida por processo de investigações de exceção lá. Exatamente. Ou seja, essa máquina não vai parar de funcionar, essa estrutura autoritária vai continuar, nós temos que continuar lutando contra ela. Mas, inegavelmente, hoje é um dia de festa. O Supremo Tribunal Federal, oficialmente, inclusive, meu trabalho foi citado na decisão do Supremo, reconhece essa narrativa que eu dei aqui, pelo menos uma parte dela, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que é muito relevante, porque mostra como houve e está havendo um movimento autoritário no interior do sistema de justiça da nossa sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês e de poder participar desse livro. Sugiro a todos intensamente a leitura. Muito obrigado. Que bom. Obrigada, Pedro, pela sua participação aqui. Eu não sei se o deputado caiu a conexão dele ou está nos bastidores. Ele está voltando aqui. Essa da internet é fogo, né? Eu sei porque eu estou apresentando todo dia jornal e às vezes acontece dessas. Então, a gente vai passar para o próximo expositor aqui. A deputada Gleisi já chegou ou não? Eu acho que não ainda. Tá? Ainda não chegou. Então, e o senador Requião, o ex-senador Requião também caiu? Olha ele aí. Vou passar então para
para o Requião. Tchau, Pedro, obrigada, viu? Vou passar então para o Requião, que também deu o seu depoimento para o livro do Pedro Kizai, e ele vai falar agora um pouco sobre essa participação dele aí no livro Autoritarismo Líquido, Golpe no Brasil. Senador. Está sem o som, sem som. Agora sim. Ah, sim, vocês que abrem o som, não sou eu. É a mesa. Em primeiro lugar, meu cumprimento ao Serrano. Belíssima introdução. Não achou, Kizai? Parabéns, Serrano. Muito, muito, muito. Fiquei atento como um estudante aqui, muito atento a cada palavra proferida pelo Pedro. Muito poucas vezes eu vi uma introdução, uma exposição tão clara, tão bem informada, tão profunda. Mas o que eu acho, Pedro, é que a tua iniciativa foi fantástica. É o registro histórico de uma época. Agora, o que eu vejo nisso tudo é de uma simplicidade absoluta. Eu lembro de uma declaração de um sujeito que foi tio-avô da Sinara, o Carlos, o famoso Carlos. O direito é a cristalização da força. O direito vai sendo construído pelas essas maiorias legislativas, sempre atendendo os reclamos dos financiadores de campanha, dos donos do capital. E o que nós vimos nesse processo da Lava Jato, eu fui autor, Sinara, da lei de abuso do poder. De autoridade. Uhum. Abuso de autoridade, abuso do poder, de agentes públicos. Você não imagina que o Sérgio Moro discutiu comigo e me ajudou muito na elaboração do processo. E todos os juízes com cultura conhecida, advogados, juristas do Brasil foram consultados. E só empacava o processo no momento. O Moro dizia que concordava com tudo, mas ele queria a hermenêutica livre sem penalização para o juiz. É uma tentativa de construção de um Estado, o Serrano falou em Estado autárquico, é um Estado corporativo, não é? Uhum. Mais ou menos, Serrano, a moda do Manuelesco, que era o livro de cabeceira do Mussolini na Itália. As corporações se julgando detentoras do direito original e pretendendo exercer o seu munus público diretamente ligado à sua filosofia, à sua posição política e partidária. Hoje, o Pedro lança o livro, marco importante nessa história política nossa. Mas hoje também o Supremo Tribunal mostrou a parcialidade do Moro em todos os processos capitais, fundamentais para o afastamento do Lula do processo político. Mas não é só isso. Nós vemos com toda clareza que o Ministério Público montava processos e denúncias exclusivamente para tirar o Lula do processo político. E isso se constata hoje porque ele está sendo absolvido, o Lula, por juízes de primeira instância em processos que começaram agora, que foram sentenciados nesse momento. Não havia base comprovatória, não havia suporte fático para essa multidão de processos. Esta multidão de processos servia apenas na sua falsidade e na sua publicidade através da mídia, fundamentalmente da Globo, para motivar a população numa certeza da criminalidade do Lula que não existia. O Moro escreveu um artigo, Manipulita, lá atrás, explicando que esta era, para ele, a essência das mãos limpas, das manipulitas na Itália. Era mobilizar a população. E daí o juiz julgava conforme a sua visão filosófica e política. E, de repente, a gente descobre que a visão filosófica e política do Moro, que é um sujeito mediano, ele não é um analfabeto, mas está muito longe de ser um jurista ilustrado. É uma inteligência mediana. Ele se suportava em interesses econômicos dos Estados Unidos. As razões geopolíticas dos Estados Unidos, as razões da globalização, o mundo sob o domínio do capital.
Então, eu acredito que hoje, como resultado desse processo todo, desse trabalho que o CSAI deu início e que se consuma nesse momento no lançamento desse livro, já fez a população brasileira entender que o direito era usado para justificar a visão política e a repressão de algumas pessoas que representavam ideias diferentes daquelas que os juízes, as corporações, em parte cooptadas por interesses econômicos, basicamente dos Estados Unidos, né? Os famosos encontros de juízes financiados por embaixada, cursos, Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo envolvido e financiado nesse processo com a tolerância do Brasil. Então, nós estamos diante de uma verdade definitiva. O Moro era influenciado, se não financiado, não vou dizer isso porque tem uma suposição, como diria o meu amigo Deltan Dallagnol, eu tenho uma convicção, mas não tenho prova, por isso não vou afirmar, foi financiado pelos Estados Unidos. Não só por dinheiro, pela sua vaidade. Ele é levado aos Estados Unidos para ser personagem dos 60 Minutos, o programa mais ouvido do Ocidente, e prestigiado em universidades, fazendo palestras naquele inglês tropeçante dele. Esse quadro médio foi cooptado em cima desta visão do Estado corporativo, Judiciário, Ministério Público. O Ministério Público se transforma num quarto poder com facilidade, na prática. E hoje nós temos a certeza da manipulação. Eu digo isso com muita tranquilidade, minha gente. O CSAI sabe que eu fiz oposição à política econômica do governo do Lula. Eu nunca tolerei o Meirelles, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa, no fim do governo da Dilma. Eu acho que eles estavam correndo numa mesma pista com menos velocidade. Era como se eles corressem como o Rubinho Barrichello. E, posteriormente, o próprio Meirelles e o Guedes correm com uma velocidade do Schumacher na mesma pista e com os mesmos objetivos. Mas a denúncia, o convencimento da manipulação do Judiciário, do Ministério Público e das polícias para tirar o Lula deste processo está ocupando a opinião pública ao mesmo tempo em que se foca em uma oposição e uma crítica à utilização do judiciário e a criminalização desse fantoche, desse animador de picadeiro no circo em que se transformou o Brasil, que é o Bolsonaro. Mas nós acabamos divertindo a opinião com esses temas, a crítica do judiciário e tudo mais, do italiano divertere, desviar do que importa. Na verdade, o inimigo nesse processo todo é o capital financeiro, que ultrapassa os limites de exploração, inclusive do capitalismo. É o famoso capital vadio, que não produz o botão de uma camisa, o aro de um óculos, a peça de uma máquina, mas que vive e sobrevive com dívidas públicas, exploração do trabalho e esse processo todo de liquidação da aposentadoria, destruição de sindicatos, de seus recursos, como aconteceu na Europa após a queda da União Soviética. O Gorbachev desarticula a União Soviética e a Europa da social-democracia resolve dar o troco e conquistar todos os direitos que tinha perdido por medo do comunismo. Isso chega ao Brasil da mesma maneira. Então, como não posso deixar de fazer um proselitismo, não apenas o elogio da obra magnífica de sua iniciativa, Pedro, nós precisávamos ter uma proposta nacional. Modificação, por exemplo, do direito no Brasil. Eu sou um bacharel da República, mas eu tenho um verdadeiro horror desse direito romano-germânico, com essas instâncias, esta loucura toda. Eu acredito, por exemplo, que o modelo chinês é muito interessante, Serrano, que são os tribunais de conciliação, que não se suportam na tradição romano-germânica, mas resolvem a grande maioria dos problemas
numa única audiência de conciliação. A China hoje parece que tem 15 ou 20 mil juízes, ou 100 mil juízes, para 1,5 bilhão de habitantes. Não são juízes, são advogados. É claro, o problema criminal é tratado à parte. Mas a simplificação do Poder Judiciário. E eu não festejo muito essa decisão do Supremo Tribunal. Esse Supremo Tribunal, que condenou acertadamente, competentemente, o Sérgio Moro, foi o mesmo que impediu o Lula lá atrás de ser ministro da Dilma num determinado momento. Foi o mesmo que deu cobertura para um impeachment que era um absurdo rigoroso. E me assusta muito, no momento em que nós vivemos, as composições que nós estamos fazendo. Eu acredito que se nós tivéssemos um programa mínimo, aristotelicamente, ato meio, ato eficiente, um programa para uma transição política que não se acovardasse na aliança ampla, nem fosse no caminho da temeridade, da mudança extrema que nós não conseguimos sustentar, nem numa campanha eleitoral. E se, por acaso, numa campanha tivéssemos êxito, não poderíamos sustentar a curto prazo, a médio prazo, no exercício do poder. Nós estaríamos encaminhando uma modificação definitiva na maneira de pensar. Eu achei importantíssima a introdução do Serrano. Ela tem que ser traduzida para uma linguagem mais acessível a quem não está afeito às questões do direito. Porque nós temos que levantar a consciência popular. E eu acredito que uma reforma do direito brasileiro seria muito interessante. Eu já conversei com o Pedro lá atrás. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário do Brasil. E ele propunha o fim do direito romano-germânico com os tribunais de conciliação. Embora, na visão dele, à época, ele pensava na conciliação mesmo suportada pela visão romano-germânica. A China já é diferente, ela se afasta disso. Temos que simplificar o direito e acabar com esse domínio absoluto das corporações, das autarquias do Estado, que fazem tudo e, na prática, não seguem regra alguma do Estado de Direito e da democracia. Utilizam o Estado do Direito, a reinterpretação e hermenêutica livre para tentar pregar as suas convicções ou trabalham como assalariados, executores, capatazes dos donos do dinheiro. Mas, de qualquer forma, a iniciativa, a meu ver, foi maravilhosa, Pedro. Parabéns a todos que participaram desse processo, mas, fundamentalmente, o meu cumprimento por vocês terem trazido isso para a internet. Nós não temos, por falta de uma reforma da imprensa no Brasil, o alcance que gostaríamos, mas a repetição das iniciativas, de uma forma ou de outra, vai formando uma elevação do conhecimento popular e a evolução do entendimento de como funciona o Estado, de como funciona o direito, que, para mim, simplificando, continua sendo a consolidação da força. Valeu, minha gente. Um abraço. Obrigada, senador, por sua participação aqui. E eu vou passar a palavra para o ex-deputado Adi Damus, que vai falar aí sobre o livro Autoritarismo Líquido e como ele viu esse processo que o livro demarcou de junho de 2013 até agora, né? Eu tenho chamado de processo de reditadurização do Brasil. Boa noite, Sinara, todas as amigas e os amigos que estão aqui conosco, essa mesa aqui tão seleta, não é? E essa iniciativa do Pedro é muito importante, eu me sinto contente, né, em ter colaborado, ainda que modestamente, para a elaboração desse livro, né, uma entrevista, se não me engano, foi o Renato Simões que fez comigo, né, se não me engano. Foi sim. Já tem algum tempo. Eu te confesso que eu nem lembrava da entrevista, eu pedi para o teu assessor me mandar a entrevista, que eu não lembrava mais que tinha dado a entrevista, qual era o teor da entrevista, né? Mas foi, de fato, no calor dos acontecimentos, né? Eu estava no exercício do mandato parlamentar,
deputado novato, e chegando à Câmara eu já vi o golpe em andamento, né? E com pouco tempo ali, eu já tinha, não a convicção do Dallagnol, como foi bem lembrado aqui pelo senador Requião, mas a convicção do que estava gerada pelo que estava acontecendo no Brasil e ali no parlamento, particularmente ali na Câmara, de que o golpe seria dado, de que dificilmente nós conseguiríamos inverter aquela situação, dificilmente nós conseguiríamos reverter o processo golpista, que foram duas coisas paralelas, né? O andamento do impeachment no Congresso e a Lava Jato fora do Congresso, né? A Lava Jato já apontando as suas garras, né? Dando suporte. Dando suporte, né, para o presidente Lula. Foram dois processos interligados, né? A Lava Jato foi muito importante. Tudo que a Lava Jato vazava para a imprensa, né? Eu me lembro, eu sempre comentava, pô, eu estava na equipe lá do presidente Lula, né, de advogados, nós sabíamos do que se passava no processo pelo Jornal Nacional. A defesa sabia depois, né, de diligências, de depoimentos, de delações, né? A defesa era a última a saber, né? Então eu me lembro, eu era muito chamado para falar nos pequenos, no MST, em reuniões aqui no Rio, né? Reuniões menores, né? E o pessoal ficava meio zangado comigo, porque eu não dava a menor esperança, né, de que o golpe não... Óbvio, eu não falava isso nos microfones, nos palanques, mas nas reuniões mais fechadas eu tinha obrigação. Pô, olha, se não tiver uma reação popular aí, esse golpe é inevitável. E foi o que aconteceu, né? E ali, toda essa descrição, né, que o Pedro Serrano fez aqui na apresentação, né, uma análise muito consistente, nós víamos transcorrer aos nossos olhos, né, e o Pedro era meu companheiro lá na Câmara dos Deputados, esse processo de exceção, né, ele se consolidando ali na Câmara dos Deputados. Porque vocês devem lembrar, tanto no dia da votação do impeachment, como antes, ninguém estava muito preocupado, até porque nenhum daqueles idiotas sabia exatamente o que era pedalada fiscal, né? Se você fosse perguntar a algum imbecil daqueles ali, né, o que era pedalada fiscal, eles não sabiam, né? Então era corrupção, era Petrobras que estava em crise, né? E estava em crise por conta do preço do petróleo, que naquele momento baixou no mercado internacional, né? Então, era uma série, né, de acusações ao governo Dilma, né, que eram propriamente crise econômica, né, que a Dilma não dava conta, etc. Isso eram elementos do parlamentarismo, né? Na verdade, uma série de elementos daquilo que se utiliza para você derrubar um gabinete no regime parlamentarista foram utilizados em pleno regime presidencialista para desgastar e produzir o golpe contra a Dilma, né? E óbvio que nós vivemos presidencialismo, né? O presidente só pode ser derrubado, só pode ser substituído na próxima eleição, né? É o que eles não queriam, né? Porque nas urnas, os processos eleitorais nas urnas, estava se demonstrando ali que eles não ganhariam, né? Então, o que nós vimos ali, né, e vocês lembram daquela fatídica noite, tarde e noite, Pedro, da votação da admissão do impeachment, né, foi um show de horrores, né? As dedicatórias do voto, né, ao meu primo, que está doente, a minha mãe, que faz aniversário hoje. O mais
nesse campo golpista, né, quem teve mais substância foi o Bolsonaro, que dedicou o voto ao Brilhante Ustra, né? Saiu da dedicatória aparente e se dedicou o voto a Brilhante Ustra, né? Então, por aí vocês veem o que significou aquela noite, né? Nunca o parlamento se rebaixou tanto, nunca a Câmara dos Deputados, pelo menos naquilo que eu possa ter presenciado, que a minha geração tenha acompanhado, né? Acho que a Câmara dos Deputados nunca desceu tanto como naquela noite. Ali ficou desnudado qual era a qualidade, né, dos deputados e das deputadas. E houve até curiosidades, né? Eu me lembro de uma deputada que dava pulinhos, né, e dedicou o voto dela ao marido. O marido, no dia seguinte, foi preso por corrupção. Eu não lembro o nome da deputada. Exatamente. Teve um rapaz que até morreu, um deputado, ele tinha uma voz estridente, desagradável, né? Ele foi envolto. Esse rapaz, e ele foi votar envolto na bandeira nacional. Dedicou o voto ao pai, que, por sua vez, também foi preso nos dias subsequentes por corrupção, né? Então, quando se escrever, né, e eu acho que isso aí, Sinara, é um trabalho para o jornalismo, né? Eu só quero fazer aqui uma parte, Adi, que no dia dessa votação, uma jornalista do Globo, para me provocar, falou: tchau, querida. É tão feia essa parceria, essa cumplicidade, né? Eu tenho vergonha. Sem dúvida, né? E quem é do mundo do direito também tem muita vergonha da Lava Jato, mesmo aqueles que combateram. E, enfim, então lançar um livro que hoje faz a retrospectiva e faz uma análise do que aconteceu ali naquele momento é muito importante, né? Embora seja uma história ainda que não está concluída, né? Não está concluída. Ali se cometeu um crime, ali o parlamento brasileiro desceu a sua razão mais baixa, né? Mais pantanosa, né? Depois o serviço foi complementado lá no Senado Federal, apesar dos esforços e da luta ingente ali de companheiros como o senador Roberto Requião, mas o golpe ele foi numa linha reta, não é? Ele foi numa linha reta, foi avassalador, e depois a Lava Jato. Eu sempre conversava com o presidente Lula, que a gente conversava, assim como o golpe, a prisão do presidente Lula era o complemento, que ele falava: Adir, para que vão dar um golpe para depois o quê? Me entregar a presidência? Eles dão um golpe, aí tem eleição em 2018, eu ganho a eleição e pronto. Para que se dá o golpe? O golpe, na verdade, ele englobava também a impossibilidade, gerar a impossibilidade do presidente Lula poder se candidatar, né? Então, hoje, né, que o Supremo Tribunal Federal, né, porque o Supremo foi cúmplice disso aí tudo. É bom, a maioria do Supremo foi cúmplice da Lava Jato, se curvou à Lava Jato, né? E hoje, pelo menos alguns espíritos ali, né, percebem, né, o erro que cometeram ou querem ilustrar a sua biografia, coisa com que o ministro Marco Aurélio ontem não se preocupou, né? O ministro Marco Aurélio, ele vai ser lembrado pelo voto que deu ontem, né? Infelizmente. Ele vai ser lembrado pelo voto lamentável que proferiu ontem, enaltecendo Sérgio Moro como herói nacional, né? E tentando reviver as glórias, né, que hoje estão debaixo do pântano, as glórias da Lava Jato no suposto combate à corrupção. Então, quem é parlamentar aqui, né, tem uma tarefa, pelo menos a parte esclarecida e progressista do Congresso Nacional, de redesenhar o nosso sistema de justiça, né? A Constituição de 88, ela falhou nesse sentido. Falhou.
A Constituição de 88, ela desenhou um Ministério Público, o mais poderoso do mundo e o mais arbitrário do mundo. Nós temos que devolver essa turma para a caixinha, porque exatamente foi o que disse o senador Requião, foi o que disse o Pedro Serrano. Essa turma está solta por aí. Sérgio Moro devia estar preso, né? Dallagnol, Ética Terva já deveriam estar sentados nos bancos dos réus e presos. E acho até que simbolicamente deveriam ocupar a cela que o presidente Lula ocupou lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Agora, aquilo que se permitiu, né, aquilo que permitiu que a Lava Jato existisse, isso tem que ser reformado e é uma tarefa do processo legislativo, é uma tarefa do Congresso Nacional. Essa turma não pode ter as prerrogativas, né, que eles jogaram na lata do lixo. E essa autonomia desmedida que a Constituição de 88 deu a eles. Não tem controle social, esse Conselho Nacional do Ministério Público é uma espécie de cabide de emprego, né? Isso aí tem que ser redesenhado, né? Mas foi muito importante, né? Ao final, quem ri por último ri melhor, e nós estamos rindo por último aqui, né? Hoje, essa decisão do ministro Gilmar Mendes enterra definitivamente a Lava Jato, mas o lavajatismo está solto por aí. E é o lavajatismo que agora é com quem agora nós temos que acertar contas, né? Então, Pedro Kizai, parabéns, né? Parabéns aí a todo mundo aí que colaborou com a confecção desse livro. Eu fico particularmente contente, né, de estar aqui hoje e ter colaborado, ainda que modestamente, né, para a elaboração de um livro que se lança hoje, que é tão importante para esse debate, que está longe de ser encerrado. É isso aí. Obrigada, Adi. E eu vou passar agora a palavra ao ex-deputado Renato Simões, que, pelo que eu vi aqui, fez muitas entrevistas aí para esse livro, né, Renato? Apesar de não ser jornalista, então nem falo foi entrevista, foi conversa, viu? Foi Meu colega. Mas realmente eu acho que isso foi uma intuição muito importante do Pedro para conceber esse livro, né? Eu tive a oportunidade de discutir muito com ele qual era a visão que ele tinha de como a gente falar do golpe a partir do espaço em que cada uma de nós viveu essa história. Nós estamos todos do mesmo lado da história, e isso é um conforto imenso, encontrar as pessoas desse livro antes, durante e depois do golpe na mesma trincheira do povo brasileiro. Por isso, o objetivo do livro é mostrar uma vivência daqueles e daquelas que lutaram contra o golpe e como analisaram as instituições, as classes sociais, as várias forças políticas que se degladiaram naquele processo do impeachment fraudulento da presidenta Dilma. Eu vivi esse processo do período narrado pelo livro, inicialmente como deputado federal, assumindo um pequeno tempo de mandato como suplente do nosso grande companheiro deputado Zé Genuíno, e depois como secretário de participação social no governo da presidenta Dilma. E ali, lidando com as dificuldades do entendimento do que era o golpe em marcha. Muitos de nós não acreditávamos que fosse possível que um golpe fosse dado contra a presidenta Dilma. O maior partido de esquerda, o mais enraizado, com presença forte no movimento sindical, no movimento popular, com um governo e suas instituições na mão, né? Se relacionando com a sociedade, se relacionando com o parlamento, se relacionando com o judiciário. Como seria possível que essas instituições partissem de uma fraude montada pelo Eduardo Cunha para dar início a um processo e uma narrativa de normalidade democrática? O que se vendeu é que nós estávamos diante do pleno funcionamento das instituições democráticas no Brasil. Uma presidenta legitimamente eleita, denunciada por crime de responsabilidade perante um Congresso Nacional tão legitimamente eleito quanto ela, submetida a um julgamento do Senado Federal presidido pela Suprema Corte, pelo presidente do STF,
e substituída pelo vice eleita com ela. Essa narrativa da normalidade democrática é destruída nesse livro, ainda que nós não tenhamos tido o distanciamento necessário para termos as informações que temos hoje. Nós sempre demos o nome aos bois, nós estávamos diante de um golpe. Ainda que nós tivéssemos esperanças distintas na institucionalidade, na governabilidade montada para dar sustentação àquele segundo governo. Requião falou bem, nós estávamos em contradição, principalmente na área econômica, com partes muito grandes da nossa base social, da base que elegeu Dilma, que deixou o Aécio como a Keiko Fujimori ficou agora no Peru, né? Comemorando até as últimas urnas e depois perdendo, né? E desde então tramando contra, desestabilizando o governo. E, evidentemente, que isso foi facilitado pelos erros na condução da política econômica que fragilizaram a principal força de resistência ao golpe, que seria a base popular organizada e mobilizada. Então, a parte que me coube desse latifúndio aí, pensado pelo Pedro, foi entrevistar e ajudar a entender, né, como é que o Poder Judiciário entrou nessa, porque ele não pode entrar como Pilatos no credo, lavando as mãos. Ele foi ativo, lamentavelmente. E isso está presente nas entrevistas desses grandes companheiros que eu tive a oportunidade de conviver, né? O Eugênio Aragão, então ministro da Justiça, né, da fase final do governo Dilma, o nosso companheiro Marcelo Lavenera, a quem homenageio, né, travando uma grande luta pela vida, né, saiu do hospital depois de meses. Né? Marcelo Lavenera é um herói do povo brasileiro, é uma instituição. Né? Nós queremos homenageá-lo aqui, desejar à sua família, a ele, toda a recuperação, né, para que ele possa continuar nos honrando com a sua luta, como também o César Brito e esse nosso companheiro que acabou de falar, nosso colega, né, de luta permanente, né, o Vadir Damus. Então, eu queria concluir, Sinara, dizendo que muita coisa o livro não teve oportunidade de registrar, porque são dados que vieram a posteriori, mas a intuição fundamental está lá. E os elementos fundamentais para dizer que nós não vivemos nenhuma normalidade democrática, que essa normalidade democrática foi subvertida por agentes públicos cuja responsabilidade a história um dia ainda vai cobrar. Pessoas que, inclusive, estão se redimindo agora, mudando de comportamento no enfrentamento ao que ajudaram a criar. Porque o Bolsonaro é o filho, né, desse cruzamento do golpe de 2016 com a fraude eleitoral de 2018, que começou com a interdição de Lula e terminou com a negativa do Tribunal Superior Eleitoral de avaliar, até hoje, os crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro, que o levaram à vitória contra o Haddad no segundo turno. Então, muito obrigado, viu, Pedro, pela oportunidade que você me deu de conviver com essa gente tão legal, de revê-los e revê-las todos aqui nessa live, sob coordenação da Sinara, que eu muito admiro aqui, e que você, então, continue com esse seu mandato fantástico, sempre sistematizando. O mandato do Pedro sempre lança livros, porque ele consolida o momento histórico em que ele vive, né? E esperamos que o Guedes não taxe os livros para a gente poder continuar, os mais pobres, tendo acesso, né, aos livros que tanta falta fazem, né, ao nosso povo. Um abraço aí a todos e a todas, muito obrigado. Tchau, Renato, obrigada a você aí. Eu vou passar a palavra ao professor José Roberto Paludo, que também fez um texto que eu achei muito interessante no livro, porque ele faz uma análise de todos os livros que foram lançados sobre o golpe de 2016 no Brasil, né? Inclusive, um deles eu participei, que é o livro Golpe 16, do Renato Rovai, onde eu escrevi um texto sobre o machismo no golpe, né? A misoginia por trás do golpe contra Dilma. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Paludo.
Obrigado, Sinara. Deixa eu só tirar uma curiosidade. Você é parente do Januário ou não? Não. Ainda bem. É que tinha, gente, naquelas Vaza Jato, um grupo que chamava Januário Paludo, que era um dos integrantes da Força Tarefa, por isso que eu estou perguntando. Os filhos do Januário, mas tem isso nas melhores e piores famílias, né? Os sobrenomes. Mas, Sinara, eu também, além de ler, né, esse livro organizado pelo Rovai, teu texto, acompanhava suas lives, suas transmissões naquela época também, e era uma das fontes aí de referência para a gente acompanhar o que estava acontecendo. Então, prazer poder estar compartilhando contigo aqui esse lançamento também. Igualmente, obrigada. E queria, antes de comentar sobre isso, também fazer essa referência ao professor Pedro Kizai, né, que eu acompanho há uns quase 30 anos, né, tentando revelar muita idade, essa trajetória política, e sempre essa preocupação que destaca, que diferencia o Pedro Kizai no espaço político, que é o seu comprometimento ético e intelectual, né? Então, ele tem isso ao longo da sua história, pela trajetória, né? Que esse é o 14º livro que ele escreve, organiza, e para mim foi uma satisfação ter sido convidado, né? Receber a confiança dele para ajudar a organizar. Então, Pedro Kizai pensou estrategicamente, distribuiu a tarefa para o Renato Simões fazer as entrevistas, para eu fazer as pesquisas bibliográficas no primeiro momento, e depois ajudar a fazer essa síntese toda. Então, foi um trabalho interessante na época, todos os lançamentos de publicações a gente acompanhou, fez a leitura, fichamento, organizou esse processo, que é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo é mais um estado da arte sobre as publicações que ocorreram naquele momento, né? Então, eu acho que isso também é um diferencial do livro. Ele não é um livro de narrativa, de entrevista, de tese de A, B ou C. Ele reúne várias linguagens, ele consegue articular, né? Um mapeamento do estado da arte, que é esse primeiro capítulo que você comentou, né? E são muitas obras interessantes. Você falou esse do Rovai, mas o que eu destaco mesmo, e inclusive livros, né, de posicionamento favoráveis ao golpe. Sim, e contrários também, né? E contrários ao golpe, para mostrar esse contraponto e essa contradição. E queria homenagear aqui, e um dos livros que eu achei, vários deles importantes, mas do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que nos deixou há pouco tempo também, e que é de extrema qualidade e profundidade. Da mesma forma que o Pedro Serrano aqui, né, do ponto de vista de construir uma tese articulada, fundamentada, de excelente qualidade, a obra do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, A Democracia Impedida, né? E que ele também analisa desde a AP 470 em diante, e é uma leitura-chave na construção também dessa amarração das entrevistas, né? O capítulo seguinte das entrevistas, né, feitas, grande parte delas, quase que todas elas, no primeiro momento, pelo Renato Simões, a gente depois fez a transcrição, analisou, buscou articular, né, junto com o deputado Pedro Kizai, o texto, amarrando também com a leitura teórica daquele momento, né? Então foi se costurando esse trabalho de escuta e também de leitura. Então eu acho que isso dá uma consistência para o texto, né? Dá uma consistência para essa obra, como já foi falado aqui, que é uma fonte de pesquisa. Ela consegue registrar o calor do momento e, ao mesmo tempo, consegue fazer uma leitura que tem lado, obviamente, né? Ninguém tentou camuflar de que lado estava, mas escuta os lados, tanto de quem escreve quanto das ruas, que o texto das ruas também traz atores que lutaram a favor do impeachment, e entrevista atores que lutaram a favor do impeachment, que é um texto aqui da Marciane Reis, que é uma jornalista que também trabalhou com o deputado Pedro Kizai. Então, as fotografias, né,
As entrevistas depois, né, num segundo momento, realizado pelo próprio deputado. Então, aí ele já fez questão de entrevistar algumas pessoas, dentre elas o senador Requião, né, e a deputada Erundina. E eu ouvi as entrevistas assim, maravilhado com a discussão, com os elementos, né? E o Requião sempre de forma muito sincera, né? Mostrando os dois lados, mostrando os acertos e os erros, fazendo críticas. E o livro traz as críticas também, traz as críticas e autocríticas em relação ao governo Lula, ao governo da Dilma. E então eu acho que tem muitas vitórias assim que são importantes. Então, para mim, foi uma grande satisfação poder contribuir, né, no primeiro capítulo, fazendo essa leitura das publicações do Estado da Arte. No segundo capítulo, né, ajudando a organizar as entrevistas e amarrando com alguns referenciais, o capítulo sobre o judiciário também, né, e depois sobre essa análise mais da questão da democracia, opinião pública, eleição de 2014, dialogando, por exemplo, com o André Singer, que é outro grande estudioso, né, de todo esse processo, que foi porta-voz do governo Lula no primeiro momento, mas ele é muito respeitado como um intelectual, né, da ciência política e o cara que tem acompanhado e analisado a trajetória e postura do PT ao longo dessa história. E só para finalizar aqui, eu acho que essa reflexão que o Serrano traz sobre o conceito do autoritarismo líquido, né? Eu também ouvi, Pedro, Ukzai, numa análise da Marilene Chauí, em 2012, ela falando do ponto de vista da sociologia da ciência política, dizendo, bom, os golpes tradicionais eram golpes de ocupação de território, mais horizontalizado. No neoliberalismo, os golpes são em formato de operação, são focados em pessoas ou em instituições, ou partidos ou entidades. Então, esse é um modelo de golpe contemporâneo. E eu acho que casa essas duas leituras, a partir do ponto de vista jurídico, com a leitura política. Então, são elementos que se complementam. E essa leitura, Requião, do Estado autoritário, corporativista, no livro também a gente traz a leitura do Klaus Hoff, né, que é um neomarxista alemão também, que discute o conceito de Estado capitalista. E ele diz o seguinte: você pode disputar espaços do Estado, políticas públicas, mas, na essência, quando o Estado volta para o seu estado original, é o poder judiciário, ele exerce o poder da força através do judiciário, que é o núcleo central, e que esse sempre tem o seu lado. Não vamos vamos com cuidado com esse tipo de decisão que o Supremo está tomando agora, né? Está reparando um erro que, de fato, macula a instituição, mas não mudou de lado. Esse segmento é a essência do Estado capitalista, é o poder judiciário, dentre os poderes colocados aqui. Então, eu acho que é uma reflexão em aberto, que bom, né? E que é muito importante, muito legal a gente poder fazer parte dessa obra histórica aqui, né, como sempre, pensada, articulada de forma brilhante pelo deputado Pedro Kizai. Parabéns. Obrigada, professor Paludo, pelas suas falas aqui. E eu queria, muita gente aqui elogiando o deputado Pedro Kizai, Adélcio Machado dos Santos, desde a primeira deputância ainda estadual, o deputado Pedro Zibia preparo intelectual. O Alvarito Baratieri pergunta como poderíamos fazer para esses livros chegarem nas escolas e universidades, conteúdo de ciência política, sociologia e história. Então, eu vou repetir aqui que, para vocês adquirirem o livro, ele está sendo comercializado em e-book e formato EPUB pela editora Capítulo 1 e está disponível para venda em todos os sites e-commerce de livros, dentre eles Amazon, Toca Livros, Bol, Bookmate, Play, Google e Finac. Então, está super fácil de conseguir, né? E eu vou passar a palavra para o deputado Pedro
fazer aqui o encerramento da nossa live. Já passamos de mais de 1 hora aqui, já está todo mundo querendo descansar, inclusive o deputado que está aí com a cara de cansado. Muito obrigado, Sinara, com toda a sua liderança, toda a sua história, porque você foi uma das protagonistas que dialogou com o golpe à Dilma e com o golpe ao presidente Lula. Então, é uma alegria, para mim é um presente você nos dar hoje, partilhar a coordenação aqui da sua história também, do seu posicionamento. Tu nunca teve neutralidade sobre esse processo histórico também, Sinara. Então, por isso, muito obrigado. Muito obrigado. O segundo, agradecer aos amigos que fui construindo ao longo desse tempo, ao Renato, ao Paludo, a Camila Moreno, ao Marciano, ao Pedro Serrano, que partilhei com ele um debate lá em Salvador e admirei muito as reflexões que ele fazia à época, e esse meu amigo Requião, que foi um evento memorável na Universidade Federal de Santa Catarina, depois da morte do Cancellier, que fomos lá discutir abuso de autoridade junto com o senador. E é evidente que depois fomos comer um peixinho lá na Toca da Garopa, que fechou. A pandemia fechou o histórico restaurante que eu e o Requião almoçamos lá na Toca da Garopa. E o Vadi, que está aqui, fez essa fala brilhante também, e o Eugênio de Aragão também, se pudesse, também está falando, como é que o judiciário se movimenta aqui. E olha, Vadi, eu queria provocar uma tese de que a postura do judiciário hoje, Vadi, pode estar ligado à nova conjuntura e pode estar ligado a Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também mexeu com o brio do Supremo, mexeu com o poder do Supremo, e tem que compreender, num momento, nós podíamos fazer um debate de por que o judiciário mudou de postura, ou pelo menos a sua maioria, tendo a leitura do Requião, do Pedro Serrano, a sua, das demais, e como compreender esses posicionamentos que para nós era também muito imprevisível o que está acontecendo agora. Nós não tínhamos essa leitura de que Lula, no dia de hoje, tivesse uma decisão do Supremo que não só cancelasse os processos contra o presidente Lula, mas o próprio Sérgio Moro se colocado como suspeito. Portanto, eu acho que a gente vive um momento histórico interessante. E as críticas que o livro traz e os depoimentos, eu queria aqui registrar, além das críticas que o próprio Vadi faz da leitura, o Eugênio da leitura da conjuntura, dos movimentos que nós fizemos ou deixamos de fazer para produzir o golpe. A Gleice Hoffmann, que não teve, porque ela teve avião nesse horário do lançamento, Sinara, mas a entrevista da Gleice é reveladora do processo e é reveladora que eu chamaria aqui de autocrítica. Para mim, foi uma das entrevistas muito emblemáticas, porque a Gleice estava do lado da Dilma, a Gleice era ministra, a Gleice depois era senadora e hoje é deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que ela trouxe aqui até algum pessoal da Fundação Perseu Abramo achou que ela foi muito dura. Então, eu queria destacar... Conta aí para as pessoas o que ela fala exatamente, dá uma adiantada aí, ou você vai deixar para o pessoal curioso. Até para ler o livro, e o pessoal da Fundação todos vão ler e reler o livro de novo. A própria crítica... Pedro, que fundação se referiu? Fundação Perseu Obama? o Requião tenho... mas então, e a Gleice, num determinado momento, faz uma autocrítica da relação do governo com o Congresso e o distanciamento do governo com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, além de outras. Ela fala publicamente o distanciamento. A hora que precisou povo, não teve povo. A hora que precisou mobilização social, não teve mobilização social, porque a governabilidade se fez pelo Congresso, pelo Parlamento, e o Parlamento faltou, e por isso que nós colocamos na capa do livro a divisão na esplanada dos ministérios e no horizonte o Congresso que definiu
o golpe à presidenta Dilma e o golpe ao ex-presidente Lula. Então, autoritarismo líquido, o golpe no Brasil. Obrigado, Requião, obrigado, Vadim, obrigado, Renato, Paludo, Sinara, todos que acompanharam aqui o lançamento. Eu tenho, na minha leitura da minha trajetória pessoal, e aí concluo, e até eu e o Paludo escrevemos um caderno de formação política cujo título, que depois deu razão também a outros cursos de formação para a juventude, eu tenho a seguinte síntese dialética da minha vida: letras e lutas. Letras e lutas. Sem letra, temos poucas lutas ou lutas muito efêmeras, muito superficiais. Sem luta, teorizamos pouco também. Para mim, a síntese da minha vida tem que se transformar em letras e lutas. E aí, sou discípulo de Ariano Suassuna. Aos pessimistas, Ariano Suassuna dizia, são muito chato pessimista. Aos otimistas, o Ariano Suassuna dizia, são muito iludidos. São muito iludido otimista. Prefiro ser realista e esperançoso. Realista e esperançoso. Profunda crítica, compreender a contradição da luta cotidiana da sociedade, com todas as contradições, e, ao mesmo tempo, ser esperançoso, né, para sonhar e acreditar que é possível construir um Brasil com justiça, com igualdade entre homens e mulheres, onde trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade podemos fazer desse Brasil um Brasil justo, um Brasil mais igualitário, solidário, um Brasil com dignidade humana. E por isso que eu sou discípulo de Ariano Suassuna. Me desculpe, Paulo Freire, que eu também tenho presente, como D. José, toque em frente, o esperançar de Paulo Freire, mas hoje eu vou fazer uma dedicatória nesse final a Ariano Suassuna, com seu realismo esperançoso, e eu acredito num Brasil, num outro Brasil, que é possível, que é necessário e que é urgente. Obrigado, Sinara, obrigado a todos vocês, um abraço grande e solidário, e está em aberto, como diz o Vadim Damu, a história é aberta, é um campo de possibilidades, inclusive a interpretação dela e a participação dela. Mas participar da história, se envolver na história, dentro das suas próprias contradições, com letras e lutas, é o que a gente vai ficar para a memória e para a história. Muito obrigado. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui assistindo a gente, e obrigada, deputado, obrigada, senador Requião, obrigada, Paludo, um abraço a todos, e fiquem aí com a música do Chico César, Pedrada. Tchau, gente, boa noite. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes, sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir a gente, nos manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já.
queima, Senhor, todo homem que oprime outro homem, por ganância ou por dinheiro. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir a gente, nos manter no escravismo, para nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. Comigo. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. O amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo dos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer, a nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. O amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já.